No pulo de uma pulga, no salto do saruê. Todo mundo come um cu e porque eu não posso comer. Vou picar lá porra nele, litro de gala quente. Você vai perder o costume de peidar no pau da gente. Você é meu amigo, tu é meu colega. Eu vou fazer com tu o que o cavalo fez com a égua. Tu é meu amigo, tocador de birimbau. Pelo das suas pregas tá grudada no... Sabe, se tem alguma coisa que todo mundo gosta é de videogames. Ai, mas eu... Mas nada, você gosta sim e cala a boca. Mas outra coisa que a gente gosta mais ainda é de um bom e relaxante jogo de tiro. Afinal, teria coisa mais emocionante do que segurar um cano nas mãos e sair correndo por aí igual louco atirando em todo mundo? Então senta o bumbum na cadeira e vem conferir os melhores jogos de FPS com modo campanha para o Android. E que podem ou não fazer o seu celular explodir. Bora lá! Bom, bonito, bem feito e simplesmente maravilhoso. Esse sou eu. Mas se tem algo com essas mesmas características, é o brabo. É ele. Dark Arena Breakout. Uma obra de arte da Tencent Games que eu aplaudo com os pés. Porque com as mãos eu tô mandando ele a merda. E não me leva a mal, o Xing Ling realmente bota os outros países no bolso quando o assunto é jogos com padrão de excelência nos celulares. Porém, os jogos ficam tanto tempo em beta que é capaz de o Palmeiras ganhar o Mundial e mesmo assim eles ainda não terem lançado o jogo globalmente. Mas tirando o fato dos 175 anos de beta, Dark Arena Breakout é realmente impressionante, com gráficos ultra realistas que botam código no chinelo, com inúmeras missões, um mundo aberto imenso e imersivo que te permite explorar inúmeras áreas e se camuflar igual um índio no meio do mato. Mas se bem que índio nem usa fuzil. Mas vai saber, vai que ele mora no Rio de Janeiro. Vai morrer. Mas o que realmente dá um aspecto de ultra realismo nesse jogo é o seu sistema de vida, onde ao cair de um lugar muito alto, o personagem quebra a perninha e fica andando catando cavalo. E morreu. E esse com certeza seria o número 1 na Play Store se o Xing Ling lançasse logo esta merda globalmente. Então, se você quiser jogar, vai ter que sentar o bumbum no sofá e esperar, ou vai ter que arrumar um monte de gambiarra que pode ou não fazer o seu celular explodir. Ok, há uns anos atrás, a Gameloft era como uma Naughty Dog da vida. E acredite, ela só lançava obra de arte nos celulares. Backstab, Shadow Guardian, Asphalt, 9mm, The Amazing Spider-Man e a clássica franquia que revolucionou os jogos do gênero FPS nos celulares, a franquia Modern Combat. Mas aí é que entra o pico da meada. A Gameloft fazia sim jogos excelentes e de alto nível, porém o seu sistema de monetização era vergonhoso e dava mais vergonha alheia do que um mendigo afogando o ganso na mulher de um personal trainer. Ok, puta que o pariu, por favor, alguém avisa lá no céu que já pode mandar vir um dilúvio. A Gameloft é uma empresa que peidava na tora na hora de monetizar os seus jogos. Então, obviamente, o crack comia solto, e isso fez com que ela parasse de produzir bons jogos e começasse a lançar qualquer porcaria e enfiasse anúncios e microtransações ridículas goela abaixo dos jogadores. Porém, esquece isso por enquanto, pois a sua queda não exclui o fato de que ela ainda assim é responsável por jogos incríveis como Modern Combat 4, que é a prova viva de que sim, ainda existem jogos de qualidade para os celulares, que são bons e não custam um olho da cara. Né, Gameloft? Peraí, R$39,90? Mas que porra é essa, hein? Isso aqui é um assalto. Eu vou fazer o quê? Aqui você faz parte de um grupo de soldados de elite das Forças Especiais Americanas que devem ir atrás de líderes mundiais sequestrados por terroristas e impedir que eles comam a sua bunda. Mas tem um pequeno detalhezinho que eu particularmente odeio nesse jogo. E é simplesmente o fato de que o preço dele é o que eu ganho por mês no YouTube. Então não tem jeito, eu desisto da minha vida e a partir de hoje eu declaro falência absoluta. Oh, pobreza! O ano é 2022 e as coisas estão bem diferentes. Os carros ainda não voam, mas os mendigos agora viraram celebridades e tá na moda liberar o Twin que é mau óleo 70. Mas é em 2020 que a história de Call of Duty Strike Team se passa. E assim como você, eu tô mais perdido que segue em tiroteio pra resumir essa história. Ô, cara burro! No ano de 2020, com o colapso na economia mundial, os Estados Unidos se encontram em guerra com um inimigo desconhecido, que está utilizando armamento de vários países para atacar a sua nação. Ou seja, você tá levando ferro no fiofó e nem sabe de onde tá vindo. É mentira, eu sou bem macho. Aqui você faz parte de uma infantaria espacial que foi designada a enfiar o cano no fiorinho dos terroristas e acabar de vez com essa ameaça global. Mas adivinha, eles também gostam de segurar o cano e dar uns pipocos, então se prepara que o pau vai quebrar.
E eu devo admitir, a Activision fez aqui um trabalho fenomenal, misturando um sistema imersivo de câmeras, onde é possível alternar para o modo estratégia e o modo FPS a qualquer momento. Ou seja, você pode sair na linha de frente, enfrentando os inimigos corajosamente, ou você pode mandar o Tchãozinho 157 na frente e comer chumbo no seu lugar. E o mais incrível aqui, além dos seus gráficos bem detalhados, são os vários cenários que o jogo tem, que mistura desde missões na neve, em áreas desérticas e até em favelas. Mas, sem dúvidas, um dos seus maiores atrativos é a liberdade que o jogo te dá de resolver tudo no stealth, ao invés de sair dando bala pra todo lado. E aí, já sabe, né? Você pode fazer a famosa estratégia do afogador de ganso e chegar por trás de um inimigo de quietinho, bem quietinho, pular no cangote dele. Ai, que delícia. Se tem uma coisa que a gente pode ter certeza é que na guerra o pau cantava mais que pneu careca, e puta que o pariu em Europe Front 2, enquanto o gato canta o pau comer. Que sentido? Com uma história impressionante que se passa nos arredores da Europa Oriental, a empresa que conseguiu recriar os cenários mais caóticos da Primeira Guerra Mundial, trazendo de volta as trincheiras, tanques e aviões e projetando efeitos sonoros desoladores com sons mais aterrorizantes que o ser humano já ouviu, como bombas, balas, sirenes de guerra e o ronco daquela sua tia fofoqueira que parece ter engolido uma motosserra. Meu pai amado, assim nem o diabo aguenta. Com gráficos até que bem interessantes e uma história imersiva, aqui você irá participar de inúmeras batalhas históricas, como a Batalha de Stahlupen, a defesa da fortaleza Auschwitz e a Operação Masurian, que são tão incríveis que eu nunca sequer ouvi falar na minha vida. E além disso, você tem à sua disposição um arsenal de armas, sendo a maioria delas de ferrolho e pólvora, o que significa que para você derrubar um inimigo aqui vai precisar de umas 5 balas no cu. Ou você pode usar uma arminha especial mais conhecida como o Ronco del Morte, que vai acabar com todos os inimigos no estalar de dedos, ou talvez no estalar de ouvidos. Meu Deus. Tom Clancy's Rainbow Six Shadow Vanguard. E sim, pois é, esse aqui é mais um jogo da época de ouro da Gameloft, que chegou a receber nota 77 no Metacritic, e que fez um enorme sucesso nas lojas de aplicativos e, obviamente, anos depois foi removido da Play Store e da Apple Store, pelo simples fato do gerente de monetização da Gameloft ser um completo jagunço a ponto de lançar os seus jogos e não colocar uma verificação de licença, ou seja, contribuindo diretamente para uma grande cracolândia digital. Aqui você faz parte de um esquadrão de elite do governo que tem como objetivo capturar terroristas internacionais e impedir que eles caguem na mandioca e destruam vários países, se tornando uma ameaça global. E para isso, você e o seu esquadrão, composto pelo Guinho, Zezinho, Luizinho e Tchãozinho, embarcam em 11 missões espalhadas pelo mundo que vão desde infiltrações em petrolíferas em Londres, invadir a Casa Branca nos Estados Unidos e resgatar reféns em cenários urbanos, como por exemplo na nossa querida Amazônia aqui no Brasil. Com gráficos até que bem avançados para a época e missões divertidas e offline, esse aqui sem dúvidas era um jogo incrível. Mas se você me dá licença, agora eu vou pesquisar no Google como mandar a Gameloft e a Ubisoft irem a merda em 365 idiomas diferentes, por terem cagado no jogo e retirado ele da Play Store. Tá a merda. Desgraça! Ok, vamos lá. Se você quer jogo bom, então receba. Em Battle Ops, você é um especialista militar que acaba de acordar em um chão mais duro que a minha conta bancária em meio a uma troca de tiro. E não, você não acordou no Rio de Janeiro. Bom, pelo menos eu acho. Com um gameplay frenético, no maior estilo COD e gráficos incríveis para um jogo de celular que pesa menos de 1 GB. E não se preocupe que ele não vai fazer o seu celular explodir. Bom, a não ser que ele seja um tijolinho portátil. Aí ele vai explodir. Com inúmeras armas replicadas em escala real e um modo campanha com diversas missões que envolvem desde missões de sniper, libertar reféns e até desarmar bombas em locais perigosos. Tudo isso enquanto 50 inimigos atiram em você ao mesmo tempo. O que significa que ou não existe mais pessoas nesse mundo além de mim, ou tem algum alvo pintado na minha testa. Só pode ser, né, burro?